paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu vou ler para vocês a parte B do versículo 15 e depois eu vou ler o versículo 17, que fala assim: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. No versículo 17 a palavra fala assim: Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vedes o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, quando Deus está conosco, independente da batalha que a gente enfrenta, tudo se torna mais fácil e a vitória ela é garantida. Então nós precisamos sempre ter a consciência de que Deus tem capacidade para resolver todos os nossos problemas. E nós precisamos confiar no Senhor em todos os sentidos da nossa vida e deixar Ele trabalhar. O primeiro lugar que Satanás ataca em nós é o nosso emocional. É o primeiro lugar que ele ataca, é o nosso emocional. E ele faz de um jeito que a gente não consegue avançar. Nós ficamos estagnados, parados, perplexos no lugar. E esquecemos muitas vezes do poder do Deus que nós servimos. E nós precisamos confiar em Cristo, porque Deus sabe o que é melhor para nós e Ele conhece na íntegra o nosso inimigo. Deus conhece todas as estratégias de Satanás. Ele sabe como que Satanás trabalha, como que Satanás arquiteta, como que Satanás monta situações para nos prejudicar. E nós precisamos confiar extremamente em Deus. Tudo começa no nosso pensamento, irmãos. Tudo se cria no nosso pensamento. Se você deixar com que as circunstâncias que você vive comece a moldar os seus pensamentos e gerar sentimentos contrários daquilo que Deus está preparando você para viver, você não consegue sair muito fácil da prova. Você precisa da presença de Deus constantemente com você para te dar força para você prosseguir. Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Mas a partir do momento que você está dessa forma, você tem que tomar uma decisão. Deus está falando com pessoas aqui que você está abalado emocionalmente. Você está totalmente transtornado emocionalmente. Você está num ponto que você não está aguentando mais a aprovação, você não está aguentando mais as circunstâncias, você não consegue ver saída, você não consegue olhar para Deus, para que o seu sentimental seja curado, para que você venha vencer essa batalha e avançar em Cristo, obtendo a sua vitória. O que você tem que fazer? Você tem que deixar Jesus entrar, porque Ele é o príncipe da paz, para que Ele possa trazer a paz que você precisa. Você tem que se derramar aos pés de Deus e colocar para fora. A nossa cura, irmãos, ela começa quando nós começamos a falar. Por isso que Deus fala da importância da oração. Porque quando nós começamos a dialogar com Deus e começamos a colocar para fora aquilo que nos atormenta, nós começamos a nos libertar. E nós começamos a ter saúde a partir desse momento. Quando você trava e você guarda tudo para você e você não consegue expor isso, não consegue falar para Deus o que você está sentindo, fica difícil. Você começa a se torturar com esses sentimentos e você não consegue colocar isso para fora, você fica entalado. E aí você começa a se autodestruir a partir do momento que você não consegue pôr isso para fora. É libertador você falar. Por que muitas vezes, em determinados casos, aconselham a gente, dependendo da luta que a gente passa, da dificuldade que a gente vive, nos aconselham a procurar um psicólogo, muitas vezes, dependendo do trauma que nós temos, até procurar um psiquiatra, porque você vai deitar no divã e você vai falar. E vai ter alguém ali para te ouvir. A mesma coisa somos nós com Deus. Nós precisamos pôr para fora para que Deus possa nos ouvir e para que a gente possa se libertar e começar um processo de cura com Cristo. Eu vou dar um exemplo da minha vida, porque eu gosto sempre de falar do meu testemunho. Eu vivi um relacionamento abusivo por 9 anos. Como eu era muito ameaçada de morte e eu tinha 2 crianças pequenas, eu evitava confrontar. Porque se eu batesse de frente, eu não teria força suficiente para combater a outra pessoa. Então eu tinha que ter astúcia.
Só que isso me custou muito caro. Isso não trouxe cura para mim, pelo contrário. Porque a partir do momento que eu não falava, que eu não retrucava, a pessoa ia se alargando, porque ela achava que pelo fato de eu estar suportando aquilo, ela poderia, a cada dia que passa, se fazer pior, se tornar pior. Eu não tinha Deus, não conhecia estratégia de guerra, eu não sabia lidar com os demônios que dominavam essa pessoa. Então eu fiquei numa situação assim acuada. Mas para preservar as minhas filhas e para que eu não morresse numa situação daquela, eu resolvi me calar. Isso me custou um câncer na garganta. Porque eu não colocava para fora, não falava, não conseguia me expressar todo aquele sofrimento que eu passava. Foi um demônio que acompanhou assim a minha vida durante 9 anos. Para me libertar disso foi muito difícil, porque eu não tinha Deus na minha vida naquela época. E eu precisava de ajuda e eu não tinha ajuda, era muito complicado. Mas Deus já era na minha vida. Mesmo não estando na presença dele, não sabendo da existência dele, eu já era um projeto dele. Com muito sacrifício eu consegui sair daquele sufoco que eu vivia. Foi um processo litigioso. Tive que sair, fugida da casa, preservar a vida das minhas meninas. Mas venci. Mas me custou quase a vida. Porque eu não colocava para fora o mal que essa pessoa lançava para mim. Eu engolia e ficava com aquilo guardado dentro de mim, sufocado. E nós não podemos agir assim. Hoje que eu estou na presença de Deus, tudo que me sufoca, tudo aquilo que me incomoda, eu apresento ao Senhor em oração. Então, a gente precisa buscar em Deus sempre na oração e colocar para fora tudo aquilo que nos incomoda. Porque a depressão, que é excesso de passado, muitas vezes, a pessoa que está depressiva, ela fala inúmeras vezes a mesma coisa, repetidamente. Que a gente quer ouvir, a gente quer solução. Eu já tive depressão, eu sei o que uma pessoa depressiva passa. Você quer se livrar do problema, então às vezes você comenta com várias pessoas a mesma coisa, para ver se a pessoa te dá uma luz, te mostra um caminho. Mas nós precisamos conversar com o Senhor, porque Deus é o nosso caminho. Jesus é o príncipe da paz, ele está aqui para nos proteger e para nos trazer paz. Então toma posse dessa palavra, porque Deus está entrando com cura hoje na tua história. E Deus quer que você fale com Ele, Deus quer que você ore. Deus quer que você coloque para fora todo esse lixo que colocaram em você. E Deus está falando para você, Ele vai te dar vitória nessa peleja. Não se preocupe com a multidão. Não se preocupe com aqueles que te sufocam. Com aqueles que arquitetam pelas tuas costas. Por aqueles que você está gritando pela sua liberdade, você está mostrando, às vezes você não consegue falar, mas você demonstra em gesto. Né? A situação que você está vivendo e fica essa multidão em volta de você só olhando você sofrer e não faz nada para te ajudar. Eu já vivi isso. Mas nós temos um Deus que é presente e você e Deus é maioria. Então você tem que colocar isso na sua cabeça. Deus tem capacidade de fazer justiça com toda essa multidão que te persegue. Deus tem capacidade para fazer justiça com essa pessoa que te maltrata. E nós precisamos entender que a gente precisa dar um basta nisso. A Lei Maria da Penha está aí para ser usada. As leis criminais estão aí para que a gente faça as nossas denúncias. Precisamos correr atrás dos nossos direitos, porque a partir do momento que nós fazemos aquilo que é correto, Deus vem e trabalha em cima, operando a justiça dele. Então, descansa em Cristo, sabendo que Deus é com você e que Deus trará a cura. Deus te trará a cura. E coloque para fora, nas suas orações, tudo que te incomoda. Não guarde para você. E não queira falar com pessoas, irmãos. Porque se você for falar com pessoas, se não for uma pessoa direcionada por Deus, ela não vai ter estrutura para te escutar. E tem gente que vem às vezes só especular o que a gente está vivendo, passando, sentindo, para depois levar ou para os inimigos, porque às vezes está compactuado com o inimigo, ou muitas vezes vem só para especular, para sair fazendo fofoca, que é o que a gente não precisa nesse momento. Então descansa no Senhor, sabendo que Ele é contigo, sabendo que Ele está entrando hoje com a cura, que nada vai acontecer de ruim com você, porque Ele não vai deixar, porque a justiça é dele, a justiça pertence a Ele. Ele tem poder sobre todas as criaturas que existem nessa terra. Ele tem poder sobre a criação não tem poder sobre o Criador, mas o Criador tem poder sobre a criação. Então toma posse dessa palavra e descansa. Não fique guardando para você um mal que colocam em você.
porque isso vai te prejudicar. Não desenvolva doenças em você por causa do seu sentimental, dos sentimentos que você guarda de ruim. Coloque tudo isso em oração, porque é libertador e através da oração você vai ter a sua cura. Apresenta para o Senhor tudo que fizeram para você. Deus sabe. Ele presenciou tudo, ele ouviu tudo, ele sabe tudo, mas ele quer ouvir de você. Ouvir através da sua voz o que está acontecendo. E isso nos liberta. Então põe para fora, na oração, tudo aquilo que te incomoda. É melhor do que você buscar ajuda em homens, porque através do ser humano você não vai conseguir obter o resultado que você precisa. Mas através de Deus, você vai conseguir caminhar, você vai ser liberto e você verá a justiça de Deus nessa causa. Tá? A justiça de Deus está chegando hoje e Deus vai começar a tratar você, porque Deus quer ver você de pé, porque Deus vai levantar você por cabeça e não por cauda. Então toma posse dessa palavra. Irmãos, não tem nada que façam de ruim para nós que Deus não venha revelar. Não tem nada que as pessoas tramam em oculto que Deus não faça a terra vomitar. Então não se desespera diante de nenhuma perseguição, de nenhuma fofoca, de nenhuma calúnia. Às vezes é dentro da família, da parentela, às vezes é alguém que você se relacionou, às vezes é um vizinho, às vezes é no seu trabalho. Não se importe com isso. Deixa sempre o seu foco em Cristo. Agora, quando você alimenta a sua dor, você alimenta várias doenças, vários problemas no seu físico, no seu psicológico e no seu emocional. E você começa a anular Deus na tua história. Porque você esquece que Ele é o poder. Que Ele é que vem para te curar. Que é Ele que vai resolver aquilo que você não consegue resolver. Então não se anule, mas coloque em prática todas as armaduras que Deus te deu. Começando pela oração. Tá? Absorva a palavra de Deus, medite sobre ela. Quando você estiver muito atormentado, vai escutar um louvor que acalma. Os demônios que estão aí te atormentando, falando no teu ouvido, confundindo os teus sentimentos, eles saem quando tem louvor. Então comece a usar todas as armas que Deus nos dá. E vá para o joelho, orar e conversar com o Senhor. E deixa Deus agir na tua história. Tá? Porque está chegando cura para você hoje, e junto com a sua cura, está chegando a sua libertação e está chegando a justiça de Deus. E aprenda sempre uma coisa. Todo mundo vai colher o que plantou. Se colheu coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantou coisa ruim, vai colher coisas ruins. Tá? Então a pessoa lança e ela mesma vai colher esse mal lá na frente. Tá? A palavra de Deus é muito clara. Então descansa no Senhor, porque a justiça de Deus essa é implacável. Vão ter que pagar, vão ter que prestar conta. Você só precisa se libertar. Porque a partir do momento que você se liberta, você consegue caminhar para uma nova etapa, uma nova fase com Deus. Tá? Toma posse dessa palavra, porque Deus é contigo. E não crie doenças para você. Você não merece isso. Você já foi vítima da maldade do outro. Agora lance para fora essa maldade. Coloque para fora tudo aquilo que está te oprimindo. Coloque para Deus e deixa Deus trabalhar e deixa Deus agir na tua história. Tá? Que Deus te abençoe. Irmãos, eu tenho um canal lá no Twitter. Quem quiser me segue lá. Lá eu lanço a palavra de Deus. Lá lanço as mensagens. São diferentes do que eu lanço em um canal no outro. Então tem lá o Twitter para você seguir. Tem o Facebook. Tem o Instagram. Tá? E tem aqui no YouTube. Então vão seguindo, vão se alimentando. E vão ficando na presença de Deus. Às vezes a gente está sem força para orar, irmãos. E o povo de Deus que está na internet, que está trazendo a palavra, nos ajuda muito. Porque às vezes se você está sem força, você não tem nem com quem conversar, talvez até dentro da igreja que você congrega. Você não pode confiar em ninguém. Mas Deus está falando o tempo todo. Então as redes sociais estão aí. Se você souber usar, você fica na presença de Deus. Mas não troque as redes sociais pela sua oração individual com Deus. Tá? Você pode ficar o dia inteiro consultando, porque Deus vai falar, vai te dar resposta, vai usar os missionários, vai usar as pregações, ele usa todo mundo. Mas tire o seu tempo individual, em particular com Deus, para que você venha ter a sua oração. Tá? Não transfira a sua vida, muitas vezes até a sua congregação, onde você está congregando, se Deus colocou você numa igreja para congregar, continue na igreja, pela internet. Tá? A internet ela vai complementar você.
mas de uma forma que Deus vai conseguir falar com você de uma forma clara, de uma forma que vai edificar você, tá? É melhor do que ficar olhando bobagens na internet e ficar vendo coisa que não edifica. Então, busque sempre as coisas do Senhor. E vocês que quiserem, me sigam lá, tá? Serão todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Faça o que Deus está te pedindo para que você venha ter a sua vitória, tá? A obediência, quem obedece, consegue comer o melhor dessa terra, os milagres. Mas a pessoa que age dentro da desobediência, ela sofre as consequências disso. Então é melhor você obedecer do que você sacrificar. Então obedece o que Deus está te pedindo, para você não passar aí mais meses ou anos sofrendo com a mesma coisa, com a mesma situação. Deus está te mostrando o caminho para você se libertar. Agora você tem que se posicionar, ficar no centro da vontade de Deus, para que Deus possa fazer o resto, tá? Que Deus te abençoe.